Boa tarde, estamos no Questão de Justiça, um programa de utilidade pública, veiculado pela AltV todas as terças-feiras das 11 ao meio-dia e também pela TV aberta. Estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo Augusto, vice-presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB de São Paulo. Dr. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo ao Questão de Justiça, é um prazer recebê-lo. Estamos numa época de eleições, né? E a questão de justiça hoje trata da questão, das questões envolvendo o direito eleitoral. Dr. Marcelo Augusto, um advogado que sempre, um advogado combativo, inclusive, sempre lutando pela defesa, né, das causas relacionadas ao direito eleitoral. Dr. Marcelo, tem notícia aqui do TRE, a Justiça Eleitoral retira 57 propagandas irregulares. Na verdade, estamos hoje vivendo uma nova realidade, né, pautada pela globalização. Hoje, as propagandas eleitorais veiculadas por internet, por e-mail, enfim, né, a propaganda eletrônica. Doutor Marcelo, como é que está essa questão das propagandas irregulares, né? O que o senhor tem visto em relação a isso? Questão de extrema importância e muito atual, inclusive. Bom, agradeço o convite, em primeiro lugar, Leopoldo, agradeço a AltV pelo convite feito. E com referência a essa questão da propaganda eleitoral, da notícia aí que foi veiculada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a propaganda irregular, se deve ao fato de alguns candidatos extrapolarem os limites do que diz a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que restringem as questões das propagandas, principalmente a propaganda voltada para aqueles cavaletes que hoje o cidadão brasileiro, ao andar pelas ruas, avenidas, verifica que muitos candidatos estão utilizando aquele suporte de propaganda que é os chamados cavaletes, só que é a chamada propaganda móvel. Ela é móvel para a Justiça Eleitoral nos seguintes termos: das 6 da manhã às 10 da noite, ela pode estar lá estática nesse local de passagem de ruas, avenidas, mas desde que não atrapalhe o bom andamento do trânsito, bem como do pedestre, tá certo? Mas ela não pode ser colocada sobre gramados, canteiros onde tem jardins, encostado em árvores, encostados em postes. Alguns candidatos estão utilizando-se dessa sistemática, de colocar esse tipo de propaganda eleitoral. Às vezes o passeio é muito curto, coloca sobre o gramado, e isso está infringindo a legislação eleitoral. Ou encosta esse cavalete num poste, aí amarra muitas vezes, daí seria a propaganda eleitoral veiculada num poste de luz ou poste de sinalização de trânsito, que isso também é irregular. Inclusive, visualizei aqui no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que a fiscalização apreendeu 55 cavaletes que estavam atrapalhando a circulação de pessoas. Agora, é muito importante, inclusive, nós temos aqui o telespectador que muitos deles são operadores do direito e nós temos aí um público bem amplo, né, de pessoas que assistem a nossa Questão de Justiça. E é muito importante nós mencionarmos que qualquer pessoa pode denunciar as propagandas irregulares em vias públicas, né? Perfeito. Tanto é que no próprio site do TRE de São Paulo foi noticiado que candidato, após denúncia feita por eleitor, recebeu uma multa aí por veicular propaganda de forma irregular à lei das eleições. E voltando àquele ponto que o doutor Leopoldo comentou, na questão da globalização, da internet, essa é uma eleição hoje, a eleição de 2010 é um divisor de águas aí, porque ela, ao contrário da última eleição de 2008, que deu uma pequena abertura para a veiculação de propaganda eleitoral na internet, mas essa estava em 2008 adstrita somente ao site do candidato, agora não, agora pode estar aberta a blogs, redes sociais, o candidato pode enviar mensagens de e-mail, mas os excessos vão ser coibidos aí, né? Olha só, então, Marcelo, esse é um divisor de águas aí, a questão da veiculação da propaganda eleitoral na internet. Na internet. Eu não sei se está
no ponto, nós gostaríamos na verdade aqui nós não temos intenção de fazer propaganda nenhuma, mas nós sabemos hoje que a propaganda eleitoral, né, muitas vezes o eleitor ele fica um pouco perdido, né? E ele fica assim, né? E agora eu voto em quem? Né? Muitas vezes o eleitor ele deixa de acompanhar o que aquele candidato faz no decorrer da sua gestão. Muitas vezes ele vota, se você pergunta pro eleitor, fala para ele assim, olha, em quem você votou na última eleição? Ele não lembra. E também ele não acompanha o que aquele candidato faz, né? E existe a questão do voto de protesto, existe a questão da veiculação aí de diversas propagandas, enfim. Tem aquela propaganda engraçada, será que está no ar? Dá para soltar aquele vídeo? Tem um vídeo no YouTube aí interessante que vem sendo motivo de discussão na mídia, de repercussão. Dá para soltar? 22, deputado federal. 22, Tiririca é federal. Oi, gente, estou aqui para pedir seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer. Bem, eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote 2222 para deputado federal. Valeu? 22. Eu sou Tiririca, deputado federal. Meu número é 2222. Quando vocês apertarem na urna lá, vai aparecer esse cara aqui, ó. E esse cara aqui sou eu. Ó, candidato lindo! 22, deputado federal. 22, Tiririca é federal. Você está cansado de quem trambica? Vote no Tiririca para deputado federal. O meu número é 2222. Porque você votando em mim, eu vou estar em Brasília e vou estar, na realidade, fazendo o coisa da vida do nosso Brasil, a nossa vida, o nosso momento, o nosso coisa que nós temos. Para deputado federal, Tiririca, vote no abestado. A questão da propaganda eleitoral, né, doutor Marcelo? Doutor Marcelo, doutor como advogado, né, que trabalha justamente com o direito eleitoral, especificamente com o direito eleitoral, né, inclusive o doutor Marcelo vai proferir uma palestra na OAB do Tatuapé agora no próximo dia 13 de setembro e vai falar sobre a questão da propaganda na internet e nos meios de comunicação, junto com o nosso presidente lá da Comissão de Direito Político Eleitoral, Dr. Silvio Salata, né, inclusive advogado de excelente qualidade. Vai falar da parte da internet, o Dr. Silvio. Que vai falar sobre a questão da internet. Doutor Marcelo, como analisar essa questão dessa propaganda, por exemplo? Bom, sobre o ponto de vista jurídico, com sobre o ponto de vista... pela legislação eleitoral, ele não desvirtuou a legislação. A propaganda eleitoral gratuita veiculada no rádio e na televisão tem o número do candidato, tem a coligação pelo qual ele está o partido dele está coligado, está concorrendo ao pleito, diz qual é o cargo almejado aí, que é o cargo de deputado. Fala do partido, dá um número do candidato, e você pode notar que em uma dessas inserções que foi veiculada agora, ele tomou o devido cuidado de demonstrar para o eleitor que na urna a cara dele é diferente da cara que ele está demonstrando ali, a caricatura dele, o personagem dele, né? Então ele tomou o cuidado de demonstrar que quando o eleitor for colocar o voto na urna lá, que for exercer o voto para ele, né, dar o seu voto a ele, vai verificar que a fotografia é diferente do personagem que ele demonstra ali para o cidadão. Mas em termos de irregularidade, não tem irregularidade nenhuma ali, porque ela está dentro dos conceitos da propaganda eleitoral, tanto para veiculação no rádio e na televisão. Apenas que o candidato ele tem um determinado nome, e lá ele se demonstra para o eleitor através de um personagem. Tanto é que ele tomou o devido cuidado de demonstrar que ele como candidato, ele é diferente do personagem. Sim, uma propaganda
lícita, né? Sim. E, sob o ponto de vista jurídico, admissível. Agora vem aquela questão, né, que o eleitor muitas vezes ele vota, né, porque é engraçado, pelo impulso, ou pelo protesto. E como é que fica essa situação? aí... Né? Porque hoje, né, nós vivemos uma situação crítica no Brasil. Né? Na verdade, Então, quanto mais consciente o voto, melhor, porque são eles que estarão nos representando. A mim, ao senhor. Perfeito. Como fica essa situação, né, doutor Marcelo? Aí é uma questão que cabe aí ao eleitor julgar. Se ele vai exercer um voto de protesto ou se identifica com o candidato. Aí a questão está nas mãos do eleitor, que tem a arma, né, na mão, no bom sentido, que é o exercício do direito de voto e verificar em quem vai votar. Vai analisar o candidato, se ele achar que esse candidato é o candidato que realmente fará a jus de exercer o mandato, de representar o seu Estado no Parlamento, no Congresso, junto à Câmara dos Deputados, aí, ou mesmo na Assembleia Legislativa, aí cabe ao eleitor, mas não há nenhuma irregularidade. E aí uns falam hoje, a mídia explora muito na questão que pode ser o voto de protesto diante dos últimos acontecimentos do cenário da política nacional nos últimos anos, depois do advento da questão do mensalão, etc, etc, etc. E outros já dizem que não, que essa questão desse personagem que apresenta caricato aí, às vezes de estado de alegria ou mesmo de deboche, ele pode ser um tiro no pé, né? Que o eleitor chega, se sente ultrajado pela situação de deboche ou Enfim, de sátira, que pode vir a ser ao contrário, ser um tiro no pé, né? Aí tem essas duas Nosso frentes. chat está agitadíssimo, doutor Marcelo. Na verdade, o chat aqui, na verdade, essa questão, né, desse voto de protesto, enfim, né, as questões trazem aí o chat, inclusive nós temos aqui diversos colegas, né, de regiões diversas. O programa Questão de Justiça, ele tem aí ele traz um amplo acesso em diversos estados do Brasil. Nós temos aqui um colega de Jacobina, ele pergunta o seguinte, doutor Marcelo, ele pergunta se candidato que suja o muro, ele pode ser punido? Porque tem aquela questão, né, o candidato vai lá e pinta, né, a frase, né, o número e o nome dele no muro. Ele pergunta aqui se pode ser punido. Eu não sei se lá na Bahia é diferente daqui, São Paulo. Né? Aí é o seguinte, o candidato pode fazer a propaganda no muro, desde que seja de um muro de um bem particular, com a autorização do dono dessa propriedade, desse muro, tá certo? Só que não pode exceder o limite de 4 metros quadrados. Porém, a resolução da Justiça Eleitoral apregou que as posturas municipais deverão ser respeitadas. Inclusive, a questão de umas 2 semanas atrás, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou a situação de que entendo o município uma postura municipal que restringe esse tipo de propaganda, ela deverá ser respeitada. Então precisa verificar, o nosso internauta aí. Sim, é o Paulo Mascarenhas de Jacobina. O internauta Paulo Mascarenhas precisa verificar se na cidade de Jacobina existe alguma lei municipal, alguma postura municipal que restringe veiculação, propagandas, não só da questão eleitoral, mas propaganda em comércio, do dia a dia da cidade, né?